Bem-vindo, bem-vinda a esta aula de Storytelling com Dados. Eu me chamo Ruth, sou eu quem vou te guiar aqui durante esses minutos em que você estará aqui comigo. E eu peço que você fique aqui até o final, porque tudo que eu vou mostrar aqui para você, eu tenho certeza que vai ser muito útil para você criar suas apresentações, criar seus relatórios, conseguir se comunicar bem com dados. Mas, Ruth, eu preciso aprender sobre isso? Precisa. A gente faz gráfico ruim, a gente vê gráfico ruim em todo canto, e é isso que eu vou te mostrar aqui agora. E outra, o que eu vou te mostrar aqui, você vai conseguir aplicar e já ter resultados hoje mesmo, se você quiser. Então, por isso que é um conteúdo valiosíssimo e eu estou liberando aqui gratuitamente para você aprender e também aplicar no seu dia a dia e ter resultados, os mesmos resultados que eu tive e que mais de 200 alunos já tiveram aí aplicando técnicas de storytelling com dados e melhorando a sua visualização. Então, você não pode ficar de fora disso. Vem comigo que eu vou te mostrar aqui. Então, presta bem atenção, pega papel e caneta para anotar aqui todos os insights que você vai ter com esta aula aqui maravilhosa. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu quero te falar, nós não somos bons em storytelling com dados. E é isso mesmo. Por quê? Nós aprendemos português na escola, aprendemos matemática, aprendemos a lidar com números, mas ninguém nos ensina a contar a história dos números. Os seus números, eles têm uma história. Os seus números, eles contam uma história. E não tem ferramenta nenhuma no mundo que vai contar essa história por você, e nem inteligência artificial, nem nada. É você. Você é o protagonista e você tem que dar vida aos seus números. Então é por isso que nós não somos bons em storytelling com dados e é por isso que você está aqui assistindo essa aula, porque eu tenho certeza que você quer melhorar essa sua habilidade e eu estou aqui para te ajudar com isso. Mas não se preocupe, porque você realmente não é bom, eu também não sou boa, não era boa, e ainda estou me tornando, porque bom a gente se torna, mas eu estou aqui para passar aquilo que eu sei para você e você também ter resultados. Então, não somos naturalmente bons em storytelling com dados, e a prova disso é que a gente tem muitas visualizações ruins. Me diz se você nunca fez um gráfico assim. Eu já fiz gráfico assim muitas vezes. Eu achava que um gráfico, quanto mais colorido ele fosse, quanto mais vida ele tivesse, vida que eu digo em termos de cores, melhor. Para mim, eu estava arrasando fazendo um gráfico assim e comunicação zero. Mas, Ruth, isso daqui eu vou na hora eu vou falar, eu vou explicar. Preste atenção aqui numa coisa. A sua comunicação com dados, quando a gente fala sobre comunicação com dados, você não pode gerar dúvida na sua audiência. A sua audiência precisa receber uma informação e ela precisa olhar e saber o que ela está vendo, a mensagem que você quis comunicar. Aqui nesse gráfico, vamos analisar aqui comigo para a gente entender o que de errado tem nesse gráfico, que não é só uma coisa, mas deixa eu te mostrar aqui o que a gente já consegue perceber aqui de errado. Aqui a gente tem um eixo aqui que ele não está bem formatado. Temos informações redundantes. Aqui eu não sei se é milhão, se é centena, se é dezena, não sei qual que é a formatação desse número. Eu tenho eixo e eu tenho o mesmo número não, mas eu tenho as mesmas informações nas barras. Por quê? Para quê? O que que isso está agregando na minha comunicação? Tem informações redundantes. Eu tenho um fundo aqui cinza que ele tá só tá qual é a colaboração dele nesse gráfico, está comunicando o quê? E o pior de tudo aqui para mim é que esse gráfico ele não traz nenhum contexto. Ele tem vendas mensais. Vendas mensais de quê? Da onde? O que que aconteceu? O que que esses números querem me dizer? Eu, Ruth, se sou diretor e recebo um relatório desse, eu simplesmente não consigo entender o que a pessoa quis dizer aqui e eu passo batida. Essa informação aqui para mim não é importante, tá? Mas a partir do momento em que eu começo a contar as histórias desses dados, esse mesmo gráfico que você está vendo aqui, ele pode se tornar um gráfico interessante se a gente aplicar técnicas de storytelling com dados. Então, veja bem como este gráfico fica depois de nós termos aplicado técnicas de storytelling com dados nele. É isso aqui que eu quero que você faça, é isso aqui que eu quero que você entenda. E é nesse gráfico aqui que a gente vai conversar um pouquinho e eu vou te mostrar algumas técnicas que são aplicadas aqui nesse gráfico, que a gente pode utilizar na nossa comunicação com dados, que a gente pode utilizar e aplicar nas nossas comunicações. Esse dado aqui, esse gráfico aqui, por exemplo, eu não estou gerando dúvida na minha audiência. Percebam que é a mesma informação
que eu gerei aqui nesse anterior, eu gerei aqui nesse. Os números são o mesmo, só que agora esse gráfico ele tem uma história, ele tem um contexto. E quando a gente fala sobre storytelling com dados, é a gente trazer esse contexto pro gráfico, é a gente trazer esse contexto pro jogo, tá? Um contexto que antes aqui não tinha e que agora que tem. O que que eu falo aqui? Que essas vendas são vendas mensais referentes ao primeiro semestre do ano. E eu conto aqui que teve um período de crescimento em janeiro, houve uma queda das vendas aqui em fevereiro, entre fevereiro e março, e depois aqui a gente consegue ver um crescimento aqui contínuo. E essa história que eu estou contando aqui para vocês, ó, está aqui nesse texto que eu coloquei aqui, e eu estou chamando a atenção da minha audiência para a mensagem que eu quero passar quando eu coloco aqui que houve um decréscimo de 5%. E tudo aqui está comunicando. Esse vermelho aqui de queda, que vermelho é algo ruim, é algo que, né, que não é legal. Então aqui eu estou comunicando, estou dizendo que foi ruim isso daqui. E essa informação aqui vermelha também está aqui, que foi 5% de queda que teve nas vendas. O verde também comunica aqui, ó, recuperaram-se totalmente, também está comunicando com esse verde. Percebam que todo esse design aqui é intencional. E aí, Ruth, onde é que você fez esse gráfico? Pasmem vocês. Todos os gráficos que eu vou mostrar aqui para vocês nesta aula, eles foram feitos no Excel. Simples assim, no Excel, com elementos simples, você pode ajustar a sua comunicação, tá? Eu vou mostrar aqui algumas técnicas que você já pode começar a fazer isso a partir de hoje, tá bom? Então, esse gráfico aqui é um gráfico que está comunicando com dados, que tem um storytelling, tá? E a gente consegue perceber essa diferença. Percebam aqui comigo o antes e o depois de um gráfico ruim, um gráfico que não comunicava bem, um gráfico onde eu não estava chamando a atenção da minha audiência para aquilo que eu estava querendo dizer, e um gráfico depois totalmente modificado com técnicas de storytelling com dados, tá? Então, gente, percebam. Nós vemos esses gráficos aqui em apresentações por aí, em eventos por aí, e as pessoas não falam nada, as pessoas acham isso aqui normal. Isso aqui não é normal. Nós precisamos mudar a nossa comunicação, precisamos ser mais assertivos, precisamos criar gráficos e visualizações melhores, tá? Vamos lá. E aqui eu tenho dois tipos de profissionais, eu quero saber qual desses profissionais é você. Eu tenho um profissional que está aqui nesse ponto A, é um profissional que só compartilha números, é um profissional que faz ele que ninguém lembra depois da apresentação que ele fez, porque ele não gerou nenhum impacto, não gerou nenhuma tomada de decisão na audiência dele. Trouxe um gráfico ali, trouxe um relatório que as pessoas só olharam e tá próximo. Não gerou, não teve impacto. E eu tenho um profissional B, que esse profissional, sim, esse profissional aqui, ele conta a história dos seus dados. Ele não é um profissional que só apresenta números. Ele não é um profissional que tá ali só por estar. Ele é um profissional realmente que ele quer inspirar ações, ele quer inspirar decisões. Então, eu quero saber desses profissionais aqui, qual é o que você quer ser? O profissional A ou o profissional B? Você quer só continuar mostrando números ali para sua audiência ou você realmente quer inspirar ações e começar a contar a história dos seus dados, tá? E qual desses profissionais as organizações querem ter? Gente, as organizações elas querem profissionais que realmente elas possam contar para a tomada de decisão. Elas não querem profissionais só para fazer relatórios, só para montar apresentações. Se você faz aquilo que o Excel faz, você é um profissional totalmente descartável, porque para fazer gráfico qualquer um faz. Você seleciona os dados ali, vai lá inserir gráfico no Excel e monta um gráfico. Mas contar histórias dos dados, colocar o contexto, dar vida para aqueles números não são todos os profissionais que fazem, e se você fizer isso, você já vai estar se diferenciando da maioria, tá bom? E aí o seu chefe chega com você, continuando aqui a nossa aula, e ele te pede assim, você trabalha no comercial, um exemplo, né? E aí ele pede, eu quero que você me traga aí nos últimos 4 meses, o relatório aí, os números de clientes que chegaram pelos canais que a gente tem, né? A gente tem WhatsApp, a gente tem e-mail, a gente tem site, a gente tem alguns canais e eu quero saber por onde esses clientes chegaram aí, quais foram os números, né, dos canais que chegaram aí nos últimos meses. E aí você mostra esse gráfico aqui pro teu chefe, achando que tá arrasando, porque você conseguiu colocar ali um contraste, você conseguiu
né, achou uma cor ali, um marronzinho, mais ou menos, pode ser a paleta de cores da sua empresa, e você acha que isso aqui tá sensacional, tá fenomenal. E você leva esse número aqui pro teu chefe, assim, desse jeito. Quem já gerou um gráfico assim, quando teve uma situação dessa, você gerou, pegou um gráfico de barras ali, formatou ali no Excel mais ou menos e levou, passou para frente. Eu já fiz muito isso. E ao invés de você levar um gráfico assim, sem nenhuma história, sem nenhum contexto, novos clientes por segmento, ok. Mas qual será um gráfico, qual será uma informação que a tua gestão precisa saber? Será que é isso mesmo? Não, gente. A tua gestão ela quer receber algo que ela tome que ela tenha insumos para tomar decisões em cima daquela informação que você está mostrando. Então, pare de apresentar só números. Ao invés de você mostrar um gráfico assim para sua gestão, faça isso. Olhem só a diferença aqui deste gráfico. Tá? Olha a diferença deste gráfico aqui. É uma visualização boa ou uma visualização ruim? Quando eu já chego para o meu chefe, ele me pediu o relatório dos clientes que chegaram nos últimos 4 meses. E eu já estou mostrando para ele que, olha, as redes sociais foi o segmento que mais cresceu. Cresceu 50%. Teve um acréscimo aí de 30 novas pessoas, 30, né, clientes novos ao longo de 4 meses. Então, isso significa que o investimento nas redes sociais nos trouxeram a maior parte dos clientes nos últimos 4 meses. Tendo em vista esse crescimento contínuo, é necessário verificar a possibilidade de mais investimento nesse segmento. Eu já estou recomendando para o meu gestor aqui uma ação. Ao invés de eu mostrar um gráfico aqui, um dado para ele, em que ele vai só olhar, ele vai ter que analisar, ele vai ter que ter o trabalho de olhar para ter o insight, ou você mesmo já analisou, mas tá falando ali no pitch porque visualmente não tá mostrando isso, tá? E aí, ao invés disso, você já mostra essa informação consolidada para a tua gestão. Olhem a diferença desse gráfico. Esse gráfico é um gráfico de linha, feito no Excel. Isso aqui tudo é texto do Excel. Isso aqui é um elemento do Excel. Aqui no final depois eu vou mostrar para vocês um gráfico, um exemplo de um gráfico no Excel para vocês verem como eu estou falando a verdade, como é possível a gente gerar esse tipo de visualização ali com o Excel, como uma ferramenta que está à nossa disposição, tá? Então vamos lá. O que que a falta de storytelling com dados causa na gente? Que eu trouxe três coisas aqui que você já deve ter percebido aí ao longo desses exemplos que eu dei. A perda de engajamento e atenção. Será que alguém está olhando os teus relatórios, os relatórios que você está enviando? Alguém olha? Ou você está só enviando ali por enviar, todo mês é a mesma coisa, é o resumo mensal, é o fechamento mensal, é o status report do projeto, e as pessoas só passam batido porque não prende, não chama atenção. As pessoas não são engajadas com aquela informação. Gráficos sem insights e sem conclusões. Você olha para um gráfico, para uma visualização, e você quer saber se essa visualização está com storytelling ou não. Esse gráfico não tem nenhum insight, não tem nenhuma conclusão. Você deixa a cargo da sua audiência que ela pense o que ela quiser. Quando você traz um gráfico que não tem nenhum insight e nenhuma conclusão. E com base nisso, a gente tem a terceira coisa, que é a dificuldade de tomada de decisão. Você tem tomada de decisão, dificulta a tomada de decisão da sua gestão, você dificulta a tomada de decisão dos seus líderes, porque você não trouxe nenhum insight, nenhuma conclusão, tá? Então, gente, a falta de storytelling, ela causa pelo menos essas três coisas aqui, tá bom? E a gente consegue perceber que os gráficos ruins, eles estão por toda parte. E aí eu trago aqui, quando a gente começa a estudar sobre storytelling com dados, quando eu comecei a estudar sobre storytelling com dados, é algo que realmente fica dentro da gente, entra no nosso sangue, vamos dizer assim, porque a gente não consegue olhar para um gráfico e achar que ele tá bonito só porque ele tem uma cor legal, porque ele tá formatado legal. Se ele não estiver passando uma informação bacana, se ele não estiver comunicando bem, a gente já identifica de cara, depois que a gente começa a estudar sobre storytelling com dados. E eu, um certo dia desses, estava ali no meu Instagram, zapeando, e encontrei esses stories aqui do Gil do Vigor, em que ele postou sobre esta situação aqui. Este gráfico aqui, o que que ele quer dizer pra gente, tá? Ele é a distribuição de estudantes assassinados por raça. E o Gil estava fazendo aqui um comentário muito. Ele teve um insight, né, quando ele olhou esse gráfico, muito pertinente, inclusive, que comparando brancos e pretos aqui, 79% dos estudantes que são assassinados são pretos. Esse é um número absurdo, mas eu quero que você olhe aqui comigo e preste atenção
na questão do gráfico aqui, tá? Por favor. Então, nós estamos olhando e analisando o gráfico, a estrutura aqui que eu quero passar para vocês. O Gil teve esse insight, mas esse gráfico não está comunicando isso. E a gente não consegue ver essa informação ali logo de cara. Muito porque pode ser que não fosse o objetivo do gráfico, da pessoa quando fez, ela não fez querendo mostrar esse insight. Mas digamos que nós queremos, né, mostrar esse insight aqui nesse gráfico do Gil, que 79% dos estudantes, quando eu comparo brancos e pretos, o 79% deles são pretos. Digamos que nós queiramos colocar esse insight aqui nesse gráfico, como é que ele fica colocando o storytelling com dados nele. E aí a gente tem esta visão aqui. Olha que lindo como este gráfico ele comunica muito melhor que aquele outro, esse insight que o Gil teve. Aqui eu estou dizendo que, aqui de quando a gente olha logo de cara, a gente já vê, porque eu faço essa comparação aqui, né? Eu coloco esses elementos aqui onde eu estou dizendo que eu estou comparando esse trecho do gráfico, essa parte do gráfico. Então eu coloco isso aqui, eu digo que 79% desse total são pretos, entre pretos e brancos. E eu dou ênfase só para essas duas coisas. Eu não dou ênfase para o não declarado, nem para outros. Eu dou ênfase para essas duas coisas. E percebam a diferença, como esse gráfico aqui ele comunica muito melhor esse insight, essa informação, tá? Então, gente, storytelling com dados muda a vida e agora eu quero mostrar aqui para vocês algumas técnicas. Eu mostrei aqui para vocês os gráficos já prontos e vou mostrar outros exemplos até o final dessa aula aqui, mas eu quero mostrar agora aqui algumas técnicas que você pode usar de storytelling para aplicar e melhorar sua visualização. Não vou mostrar todas, tá? Mas vou mostrar algumas aqui para que você já pode aplicar e com certeza você já vai ver resultados. E a primeira coisa que eu quero falar com você aqui quando a gente fala sobre essas técnicas de storytelling é a importância do contexto. Como vocês viram aqui, todas as transformações que eu mostrei para vocês, elas têm um contexto ali por detrás. E a grande diferença, o grande, como eu posso dizer, para você, pulo do gato para a gente conseguir se comunicar bem é a gente aprender a colocar o contexto nas nossas visualizações. E vou trazer aqui alguns exemplos para vocês. Por exemplo, se eu falar para vocês 100K. O que que você vai me dizer se eu trazer só esse número isolado para você aqui? 100K, um faturamento de 100 mil, é bom ou é ruim? O que que você vai me dizer que é a primeira coisa que você vai pensar e vai me dizer? Você vai dizer, depende, Ruth. Depende de quê? Depende de quem que está recebendo, sou eu que estou recebendo, eu que estou pagando, é a minha empresa, enfim. Depende, gente. Vocês entendem como a gente não pode colocar um número isolado, a gente não pode trazer uma visualização sem nada, sem contexto, porque depende muito da situação, depende do contexto. E aí, quando eu começo, faço isso, por exemplo, um faturamento dos 3 últimos anos, e eu estou dizendo aqui, né, que em 2002, 2022 eu tinha um faturamento e em 2023 eu tenho esse faturamento, só de olhar aqui nessa visualização a gente já consegue perceber que 100 mil é um número ruim aqui nesse caso. Então, o contexto ele é muito importante. Tá? Olhem só a importância do contexto também aqui nesse outro exemplo. Aqui eu tenho o número de entregas, o número de entregas ali de um time ao longo de algumas sprints, ao longo de alguns ciclos ali de entregas. E a gente percebe que há uma tendência aqui, né? Há uma tendência de entregas aqui nesse gráfico. Quem olha, se a gente for olhar só essa visualização sem contexto nenhum, a gente vai entender que isso aqui é uma coisa boa, né? Porque, né, está sendo mostrado dessa forma. E aí, olhem só a diferença aqui quando a gente começa a colocar o contexto neste gráfico aqui. Eu estou entregando muito, estou entregando, mas a maioria das coisas que eu estou entregando, elas são defeitos. Então, assim, quando a gente não coloca o contexto nas nossas visualizações, a gente corre um sério risco de estar comunicando errado algo para nossa audiência de estar trazendo, de estar deixando que a nossa audiência entenda algo que na verdade não é verdade, não é real. E isso é muito perigoso, gente. Então entendam como o contexto ele é importante e que nós precisamos trazer esse contexto para as nossas visualizações, tá? Como é que eu faço isso? Como é que eu ajusto esse contexto? Como é que eu consigo trazer esse contexto para as visualizações? Tá? Eu posso fazer algumas técnicas aqui que eu vou mostrar para vocês agora. Ajustando aqui o gráfico para trazer já a mensagem principal, a mensagem que eu quero passar, qual a história que eu quero contar, qual o insight que eu quero trazer.
Então, o que eu coloquei, ó, foca em qualidade, defeitos superam melhorias nas últimas sprints. Eu posso descrever a situação, colocar um texto aqui, como eu mostrei para vocês nos outros gráficos. E também eu posso utilizar cores para colocar o contexto. Aqui eu estou usando, coloquei esse vermelhinho aqui para dizer que eu estou entregando defeitos aqui e não só melhorias, tá? Então, para todo mundo entender que eu estou entregando muito, mas eu estou entregando muitos defeitos, tá bom? Visualizações que impactam decisões. Agora eu quero mostrar aqui para vocês algumas técnicas que eu te uso para ajudar a minha visualização, para ajustar a minha visualização, tá? Eu não tô passando rápido aqui, gente, no curso completo de Storytelling. Eu explico muito mais sobre isso, muitas outras técnicas, tá bom? Mas eu tô passando rápido, porque essa aqui é uma aula rápida para você pegar aqui os principais insights e já aplicar, tá bom? Mas vamos lá. A primeira coisa que a gente faz ali que melhora, que ajuda a melhorar a nossa visualização são os atributos pré-atentivos, tá? Esse aqui. O que que é atributos pré-atentivos? É a informação que você capta automaticamente sem precisar fazer esforço nenhum. Então, se existe algo que a tua audiência precisa saber, você precisa deixar isso claro, você precisa dar destaque a isso. Esse é o ponto, tá? Então, aqui, um exemplo de atributos pré-atentivos. Cores, tamanho e texto. Olha um exemplo desse gráfico aqui. Aqui desse gráfico eu estou utilizando atributo pré-atentivo de cor. Aqui, o laranja para dar o destaque, que é a média do tempo de desenvolvimento aqui é 4 horas. E eu estou dizendo aqui que 80% dos tempos de desenvolvimento, ou seja, essa cor mais escurinha aqui, que é o preto, são referentes às áreas 5 e 2. Então, eu estou dando ênfase a essas áreas aqui, essa informação que eu quero passar. Então, atributos pré-atentivos é para chamar a atenção da sua audiência para aquilo que é necessário que ela saiba, tá bom? Princípios de Gestalt. Os princípios de Gestalt têm 7 princípios que a gente usa nas nossas visualizações que ajudam a gente a melhorar. Eu falo sobre todos eles não, a maior parte deles lá dentro do curso, tá? Mas eu quero mostrar aqui para vocês alguns que são mega importantes que já vão ajudar vocês, tá bom? É o princípio da proximidade. Esse princípio também é um que eu utilizo bastante. Então, se você tem informações que elas são similares, você deixa elas juntas na sua visualização. Não deixa, se tem conceitos diferentes, deixa separado. Se são iguais, se elas têm que estar juntas, deixa elas juntas, tá? Se são ali próximas, vamos dizer assim. Então, aqui eu tenho um exemplo, ó, é isso aqui. Esse aqui é um único grupo, esses são considerados grupos separados. Então, nosso cérebro interpreta dessa forma, tá bom? E aqui o princípio de Gestalt eu uso nas minhas visualizações, como eu falei para vocês, nesse daqui eu utilizei, ó. Aqui eu estou dizendo que esse 50% é referente a redes sociais, então eu deixei próximo aqui para dizer que isso aqui é relacionado a isso, tá? Um outro princípio que eu uso de Gestalt é o princípio da similaridade. Esse daqui também eu sempre uso, vocês sempre vão ver nas minhas visualizações esse princípio aqui, tá? Que é, dois grupos, eles não são iguais, eles são similares, mas eles estão ali no mesmo grupo, vamos dizer assim, no mesmo grupão. E aí eu só destaco ali a cor, mas eles são complementares, vamos dizer assim, tá? Vou mostrar para vocês um exemplo aqui agora. Esse gráfico aqui. Aqui eu tenho o número de chamadas e avaliação e feedback mensal. A história dele aqui, a partir de setembro, o número de chamadas aumentou e o número de feedbacks diminuiu. Então, esse gráfico aqui, ele não tá me dizendo isso. Ele tá me dizendo porque eu tô, e eu falei para vocês agora, eu tô olhando. Mas se eu ajustar ele com o princípio da similaridade, ó, olha como ele fica. Eu dou destaque aqui, uso os atributos pré-atentivos de cor, dou destaque aqui neste grupo, e esse aqui eu deixo ele opaco, porque não é o que eu quero dar o destaque. Então, esse aqui é o princípio da similaridade aplicado na visualização, tá bom? Bom, pessoal, trouxe algumas técnicas, alguns princípios aí para vocês, como eu falei lá no curso. Eu falo muito mais sobre esses atributos e esses princípios, mas eu quero mostrar aqui para vocês agora que eu sei que é o que vocês gostam e o que é o que gera mais insight, que são as transformações do antes e depois. Se você me perguntar assim, Ruth, qual foi o diferencial para você melhorar tanto a sua visualização, para você aprender a desenvolver essa técnica de storytelling com dados? E eu vou falar para vocês o que que foi. Repertório. Foi treinar e foi ver, na verdade, visualizações, fazer isso que eu estou fazendo aqui com vocês agora e praticar.
Isso fez a total diferença. Então, assim, hoje não tem ninguém que mostra isso da forma que eu tô mostrando aqui para vocês. Se tiver, vocês podem me falar. Por favor, que eu quero conhecer. Porque não tem. Ninguém mostra essas transformações. E são essas transformações de antes e depois que ajudam, que te ajudam e me ajudam a ter repertório para que a gente crie as nossas visualizações. Porque quando você olha um exemplo aqui que eu dou, você automaticamente já associa com uma situação que você está passando ou vivendo ali na sua visualização e você aplica igual ou parecido com a forma que eu estou aplicando aqui, tá bom? Então, eu vou mostrar aqui algumas transformações. Todas essas transformações, elas estão também no curso, tá? Mas esse é um diferencial também dos alunos do curso. Nós temos imersões todos os meses. Para falar sobre essas transformações, eu trago exemplos para vocês, trago histórias, trago cases para vocês verem antes e depois de storytelling com dados, para que realmente vocês fiquem especialistas e abram a mente de vocês para isso, tá? Então, esse também é um diferencial dos alunos do curso. Bom, vamos lá. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu tenho aqui esse contexto aqui do time de sustentação, que ele quer mostrar os status dos chamados, quantidade em backlog, concluída, fazer, etc, tá? Esse exemplo aqui ele é muito sensacional, gente. Prestem bem atenção. O que que eu tenho aqui? Eu tenho um gráfico de espaguete que a gente chama gráfico de espaguete. Esse tipo de gráfico aqui, vocês devem evitar. Por que que vocês devem evitar? Porque ele tem muita informação. Quando é que esse gráfico geralmente ele é criado? Quando você tem muitos números, muitas colunas ali, muitas fases, talvez no teu processo, e você quer mostrar isso tudo numa única visualização. Entenda uma coisa, se você tem muitos valores, muita informação, um único gráfico não vai ser uma comunicação viável para você fazer. Você vai precisar quebrar em dois ou três gráficos, como eu vou mostrar aqui para vocês nos exemplos, tá? Mas esse gráfico de pizza aqui, ele é um gráfico que você precisa evitar, porque ele não comunica nada, ele é muito confuso, tá? Mas aqui no chamado do time de sustentação, eles tinham esse gráfico aqui, então a gente transformou ele, né, conseguiu ali encontrar a história que precisava ser contada, o insight que precisava ser contado e transformou ele neste gráfico aqui. Olhem só a diferença, como fica este gráfico. Deixa eu até me ocultar aqui um pouquinho. Fica um gráfico muito mais claro, muito mais clean, muito mais bem pensado. Quando a gente olha, a gente vê que existe uma ordem. Eu também falo isso no curso, ordem, o alinhamento aqui das coisas. Então a gente vê que realmente faz sentido ter esses dois tipos de gráfico. E eu estou contando aqui uma história, eu não estou só mostrando números, tá bom? Então, depois você vai conseguir ter acesso a esse material, você analisa direitinho este PDF e você vai ver como faz muito sentido ter distribuído o gráfico ali dessa forma, tá? Continuando aqui, a gente tem esse exemplo aqui, é um exemplo clássico que eu quero mostrar para vocês e vou mostrar também ali no Excel como é que a gente gera esse gráfico aqui. Tivemos um trabalho ali, um trabalho enorme ali com o time para reduzir o lead time, que é a entrega do cliente, em 96%. O time reduziu 96% do lead time dele. E na hora de mostrar esses resultados ali, na hora de fazer a apresentação dos resultados, isso aqui é um case real, tá, gente? A pessoa mostrou este gráfico aqui. Prestem atenção neste gráfico aqui do lead time em horas do time de desenvolvimento. Quando a gente olha assim, obviamente que a gente consegue ver, né, que houve essa queda aqui de 250 a 23. Só que o que que eu tenho de errado aqui nesse gráfico, né? Além de ele não estar contando nenhuma história, de não ter nenhum contexto. Eu tenho aqui, se a ideia é comparar Q1 de 2023 com Q1 de 2024, eles estão distantes. Lembram da similaridade, da proximidade do princípio? Se é algo que precisa estar junto, eu tenho que deixar próximo. Então, se eu quero que a minha audiência compare alguma coisa e veja a diferença comparando, eu tenho que deixar próximo, porque senão aqui eu estou dificultando esse raciocínio da minha audiência, tá? Então, a primeira coisa é isso, é ajustar essa visualização para que esses números eles fiquem próximos, tirar, tem muitas distrações aí, essas linhas que não estão servindo, o eixo ali, que é uma informação redundante, como eu já falei para vocês, tá? Então, tem muitas coisas aqui que a gente pode melhorar. E
Melhoramos. Melhoramos, o gráfico ficou melhor. Eu trouxe ali como eu falei para vocês, o princípio da proximidade, trouxe o que era para estar perto, perto. E ficou uma informação melhor, não ficou? Ficou números melhores, né? Então aqui tudo isso aqui Rui fez aonde? No Excel. De novo, novamente, no Excel. Sempre eu vou falar para vocês, todos os gráficos que eu mostro aqui para vocês, eles são feitos no Excel, tá, gente? E aqui eu tô chamando a atenção aqui a minha cor azul pro, pro boom que teve, né, de mudanças mesmo aqui, que foi em 24. E nos dois aqui, nos dois em Q1 e Q2, né? Só que quando eu olhei, esse gráfico já tá melhor do que esse, obviamente, né? Mas, quando eu olhei aqui este gráfico, eu ainda fiquei pensando, eu falei, gente, ainda não tá legal, sabe? Quando você não tá satisfeito. Isso acontece muito nas visualizações, você precisa testar, você precisa ver o que mais faz sentido ali pro teu contexto. E eu olhei esse gráfico e eu pensei, falei, nossa, ainda pode melhorar isso aqui, ainda não tá legal. Eu tô mostrando duas vezes uma informação aqui que reduziu 96 e 94. Não tá legal. Será que um gráfico de linha comunica melhor? E aí fui testar o gráfico de linha. E aí olhem só como é que ficou o gráfico de linha, tá? O gráfico de linha ficou sensacional, gente. Essa visualização aqui, muitos de vocês já devem ter visto aí, porque eu até coloquei nos anúncios para rodar ali no Instagram. Mas ficou desta forma aqui, comunicando maravilhosamente bem. Aqui eu estou utilizando atributos pré-atentivo. Eu estou chamando a atenção da minha audiência aqui para o que realmente vale, para o que realmente interessa, que foi a redução que teve. E eu informo uma única vez que teve essa redução, que foi o pico dela que foi 96% e depois, né, foi caindo aqui. Mas o pico dela foi 96%. Eu tô dizendo aqui 2023, 2024, então eu tô dizendo para minha audiência aqui que teve esse para eles compararem, né, essa redução. E um outro ponto importante aqui que não tinha no gráfico anterior, tô trazendo o contexto. Tá, o lead time reduziu, mas por que que reduziu? O que foi que aconteceu que reduziu? Então, eu coloquei aqui um marco, ó, coloquei aqui uma linha para dizer que neste marco aqui teve o início das automações do programa de automações e teve essa redução aqui a partir de então no lead time. Um outro ponto importante aqui desse gráfico, ó, ele mostra para gente, isso é muito legal para vocês utilizarem com gráficos de linha, quando você saiu de um ponto A para um ponto B, né, que os extremos, vamos dizer assim, muitos extremos, o gráfico de linha comunica bem isso. Então, eu saí de 252 horas e fui para 10 horas de lead time. Isso daqui é sensacional. Gente, esse gráfico aqui, eu não poderia explicar mais nada na apresentação de resultados. Só mostrando esse gráfico aqui, as pessoas elas já teriam a informação que elas gostariam de ter, tá, gente? Vou mostrar aqui no Excel para vocês não verem como eu tô mentindo, como esses gráficos são feitos no Excel, tá bom? Deixa eu abrir o Excel aqui com vocês para mostrar este gráfico. Este gráfico aqui, tá aqui. Vocês viram, né, que eu abri outros, porque todos os gráficos estão no Excel, gente, e os alunos do curso têm acesso a todo esse material. Mas eu quero mostrar aqui para vocês como é que esse gráfico ele foi feito, ó, aquele gráfico primeiro lá que eu mostrei para vocês, aqui no Excel, um gráfico normal, simples, fui aqui inserir o gráfico, e aí depois ele se transformou nesse daqui. Esse daqui é um elemento do Excel, isso aqui é uma caixa de texto, caixa de texto, caixa de texto, então isso aqui é o gráfico do Excel. E aqui o outro gráfico que eu fiz no girinha aqui, também elementos, isso aqui é um gráfico de linha, pegando aqui dessa tabela. Label, caixa de texto, caixa de texto, caixa de texto, tudo aqui é editável, ó. Excel, né, gente? Então, tudo aqui é editável. Eu quero mostrar para vocês, e o objetivo dessa aula aqui foi mostrar para vocês como é fácil, como é simples a gente conseguir melhorar nossa comunicação com dados, aplicando técnicas simples, tá? Eu dei uma pincelada aqui no geral para vocês por conta do tempo para a aula não ficar muito extensa, mas eu tenho um curso completo de storytelling com dados, onde eu aprofundo mais nessas análises, aprofundo mais nesses insights. O pulo do gato aqui, mais uma vez, é você saber a informação que você tem que trazer para o gráfico. Aqui eu só mostrei o final para vocês, só mostrei a visualização, mas talvez você tenha dificuldade
em encontrar esse insight, em analisar os dados e saber o que você tem que trazer. Existem fases, né, no processo de visualização. Primeiro você tem o dado, depois você analisa, depois você tem a grande ideia, que é o insight que você tem que trazer, depois você leva para a visualização e por último é que você, né, compartilha essa visualização. Mas existem fases e eu passo por todas essas fases dentro do meu curso de Storytelling com dados. E eu quero mostrar aqui para você agora como é que ele funciona, mostrar um pouquinho aqui do curso aqui para vocês de Storytelling com dados, tá? Esse curso aqui de Storytelling com dados, ele está disponível hoje para você adquirir, tá? Nós temos aqui 6 módulos e eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho agora desses módulos. Eu falo, como eu falei para vocês, todas essas fases, em todas essas fases que vocês precisam saber, desde pegar o dado, analisar. Ruth, tenho dificuldade para analisar o dado, eu te dou aqui uma técnica maravilhosa que você vai conseguir analisar o seu dado e fazer essa análise, né, mais assertiva e conseguir gerar ali os seus insights, tá bom? Mas eu falo sobre comunicação, falo sobre público-alvo, falo sobre as estratégias aqui, ó, para você analisar os dados, falo sobre como é que você pode fazer essas análises e gerar as recomendações. Falo sobre essas visualizações que eu falei com vocês aqui, falei só alguns princípios de gestaltes aqui, eu falo bem mais. Falo sobre outros elementos aqui que ajudam também na visualização, que é importante você saber, tá? Também falo aqui sobre ferramentas de impacto visual. Então, aqui dentro do curso, eu te ensino a construir o gráfico do zero. Esse gráfico que eu mostrei aqui para você, eu faço ele, não ele, né? Faço um outro exemplo, mas eu deixo disponível todos os templates e todos os materiais para que você tenha acesso aqui dentro do curso a esses gráficos. E de repente só colocar as suas informações ou criar outros gráficos com base nele, tá? Então, eu falo sobre esses gráficos aqui, falo sobre os templates de relatórios que eu faço no PowerPoint. Então, aqui tem uma aula de como eu monto esses relatórios no PowerPoint, porque eu não sei se você sabe, mas todos esses gráficos aqui, eles podem ir para relatórios como esses aqui, ó. Que eu estou mostrando aqui para vocês. Esse daqui, no caso, não tem gráfico, são só elementos, mas eu mostro também para vocês como construir esses relatórios aqui e disponibilizo esses templates, ó. Mas esse daqui, por exemplo, é um gráfico. Esse mesmo gráfico que você gera lá no Excel, você pode gerar aqui no PowerPoint e colocar o seu contexto, colocar né, a sua composição aqui no relatório, tá? Mas eu ensino você como fazer isso aqui no PowerPoint também, aqui dentro do curso, tá bom? Então, eu te ensino a fazer isso. Falo sobre outras formas de visualização de dados aqui, ó, gráfico de linhas, gráfico de barras, tabelas, ranking. Então, eu mostro aqui outros exemplos para vocês nessa parte de ferramentas de impacto visual. E aí, eu disponibilizo todo esse material, como eu falei para vocês. E tem um módulo aqui especialíssimo, que é o módulo de inteligência artificial. Depois de você entender, depois de todas essas aulas que eu ensino aqui, em você como analisar e como gerar essas visualizações, eu te dou acesso depois ali aos prompts que eu utilizo no chat GPT para me ajudar nas análises de dados. Então, ó, tem prompt para analisar dados. Então, aqui, ó, eu tenho o prompt que eu disponibilizo para você. Eu tenho um prompt para gerar recomendações. Ruth, não sei, não, tem um dado aqui que eu analisei, mas eu não sei o que recomendar, como recomendar. Tem prompt para isso. Tem prompt para criar estruturas de relatório. Lembram dessa estrutura de relatório que eu mostrei para vocês aqui no PowerPoint? Então, eu tenho um prompt para criar essa estrutura aqui. Obviamente, ele vai me gerar o texto e você vem para cá e pega o layout aqui e coloca, né? Faz adaptações que você achar necessário. Mas eu tenho prompt para criar estruturas de relatórios, tá? Então, tenho prompt para analisar dados de sprint. Se você trabalha com projetos, se você trabalha com dados de times, eu tenho um prompt específico aqui para isso também, que não é só para isso, você também pode adaptar para outros contextos também, tá? E no final do curso você consegue emitir o seu certificado também para dizer aí contar para todo mundo que você aprendeu sobre storytelling com dados e melhorou a sua comunicação, tá bom? O curso ele está disponível hoje pela oferta de 197, tá? É uma oferta de lançamento, o curso foi lançado recentemente, então ele está com essa oferta de 197 para você ter acesso a todo esse material e melhorar a sua comunicação, tá bom? Se você quiser ter acesso, o link para você ter acesso ao curso, ele está aqui na bio aqui do YouTube, tá bom? Então você pode ter acesso ao curso, tá? Eu tenho certeza que essa aula aqui já abriu muito a sua mente. Vou deixar o link também do PDF aqui para você baixar
dos gráficos e dos insights que eu gerei aqui nessa aula. Se você tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo, pode entrar em contato ali no Instagram, no @ajunaveia comigo, que eu e a minha equipe nós vamos te responder, mas eu espero de coração que com esta aula que você tenha conseguido melhorar sua comunicação com dados, aplique o que você aprendeu aqui e compartilhe comigo os resultados.